Deixa eu conversar com você sobre uma coisa que tem ficado na minha cabeça ultimamente. É curioso como a gente costuma reagir quando aparece uma tecnologia nova. A primeira coisa que fazemos é perguntar: tá, mas o que isso vai fazer? Foi assim tantas vezes. Quando apareceu a imprensa, por exemplo, a grande novidade era conseguir copiar textos muito mais rápido. E naquele momento, provavelmente parecia que era só isso, uma maneira mais eficiente de reproduzir aquilo que já existia. Depois veio a eletricidade, e durante muito tempo a gente olhou para aquilo como uma maneira muito mais eficiente de iluminar os lugares. Depois vieram os computadores, e inicialmente, computador parecia ser uma máquina para fazer contas. Só que muito rapidamente percebemos que a história era bem maior, porque essas tecnologias não mudaram apenas aquilo que faziam, elas mudaram a nossa maneira de viver. Mudaram profissões, instituições, relações, hábitos. Mudaram a maneira como a gente trabalha e como a sociedade se organiza. E é aí que eu começo a pensar na inteligência artificial. Será que a gente não está cometendo o mesmo erro? A gente olha para a inteligência artificial e começa logo a perguntar: ela vai substituir o juiz? Vai escrever sentença? Vai fazer relatório policial? Vai interpretar uma lei? Será que um dia ela vai decidir um processo sozinha? E tudo isso é interessante, claro que é. Mas caminhando um pouco mais nessa ideia, eu fico pensando: será que essa é mesmo a pergunta mais importante? Talvez não. Talvez a gente esteja olhando demais para aquilo que a inteligência artificial consegue fazer e pouco para aquilo que ela está mudando. Porque veja só, a questão não é simplesmente saber se a IA consegue escrever um texto, resumir um processo ou encontrar uma jurisprudência. Isso é quase o de menos. O que me chama a atenção é que ela começou a entrar no meio do nosso próprio processo de pensamento. Antes, quando alguém precisava tomar uma decisão, o caminho era basicamente humano. A pessoa pesquisava, lia, comparava, fazia anotações, pensava, levantava uma hipótese, encontrava um argumento contrário, mudava de ideia, voltava à pesquisa e assim ia construindo o raciocínio. Agora existe uma coisa nova nesse caminho. Você pode conversar com uma inteligência artificial enquanto pensa. Pode dizer: olha, estou pensando dessa maneira. Onde está a fragilidade desse raciocínio? Pode pedir: me apresente um argumento contrário. Pode perguntar: estou deixando alguma coisa de fora? Pode até dizer: imagine que você discorde completamente de mim. O que você diria? Percebe? A IA não precisa tomar a decisão. Ela já está participando da conversa que acontece antes da decisão. E para mim, é aí que começa uma história muito mais interessante. Porque durante muito tempo, nós tivemos uma espécie de certeza silenciosa. Quem pensa é o ser humano. As ferramentas ajudam, o computador ajuda, o livro ajuda, o banco de dados ajuda. Mas quem organiza as ideias, quem confronta os argumentos, quem formula uma hipótese, somos nós. Agora apareceu uma ferramenta que não apenas guarda informação, ela conversa. E mais do que conversar, ela consegue devolver alguma coisa para você que pode alterar o seu próprio raciocínio. Isso é novo. E é aí que começa a aparecer uma preocupação que eu considero muito mais importante do que aquela história de a IA vai substituir o juiz. Vamos imaginar que a IA erre. E ela erra. Às vezes, inclusive, erra com uma segurança impressionante. Você pergunta alguma coisa e ela responde como se tivesse certeza absoluta. Só que quando você vai conferir, percebe que aquela informação não existe, que aquela decisão nunca foi proferida, que aquela referência foi inventada. É um problema sério. Mas aí eu faço uma pergunta meio incômoda. O ser humano não faz isso também? Claro que faz. Um juiz pode interpretar uma norma de uma determinada maneira, e depois uma instância superior entender que aquela interpretação estava errada. Um investigador pode acreditar em uma determinada hipótese,
e depois descobrir que estava seguindo o caminho errado. Um advogado pode construir uma tese que parecia excelente e, mais tarde, perceber que havia um argumento que não tinha considerado. O erro sempre esteve presente. A diferença é que o erro da inteligência artificial pode ter uma característica nova. Ele pode ganhar escala. Se um ser humano comete um erro, aquilo pode ficar limitado àquela decisão. Mas imagine um sistema artificial sendo utilizado por centenas de pessoas e repetindo o mesmo padrão equivocado. Aí temos outro problema. Só que existe uma coisa curiosa no outro lado dessa história. A inteligência artificial também pode nos mostrar erros que nós não percebíamos. Pode analisar milhares de decisões e revelar padrões. Pode mostrar que determinadas situações estão sendo tratadas de maneiras muito diferentes. Pode encontrar uma inconsistência que, olhando caso por caso, ninguém perceberia. Então não dá para simplesmente dizer: a máquina erra, portanto, não serve, porque nós também erramos. Mas também não dá para dizer: a máquina consegue analisar mais informação, portanto, deve decidir, porque aí aparece uma questão ainda maior. Imagine que um dia a inteligência artificial seja, em determinadas tarefas, mais precisa do que nós, mais rápida, mais consistente, talvez até melhor estatisticamente. E aí alguém diga: pronto, resolvido, é só deixar a máquina fazer. Será mesmo? Eu acho que não, porque existe uma diferença entre uma decisão estar correta e uma decisão ser legítima. Pensa numa decisão judicial. Não basta que ela seja correta. A pessoa precisa conseguir entender por que aquela decisão foi tomada. Precisa poder contestar. Precisa haver contraditório. Precisa existir alguém que possa responder por ela. Isso é muito importante, porque no direito não basta chegar à resposta certa. É preciso que exista um caminho legítimo até ela. E aí eu começo a achar que talvez essa seja uma das grandes questões da inteligência artificial no sistema de justiça. Não é simplesmente saber se a IA consegue decidir melhor. É saber o que acontece com a legitimidade de uma decisão quando uma máquina começa a participar, de maneira cada vez mais profunda, do caminho que levou até ela. E veja como a conversa muda. A gente começou falando de inteligência artificial, mas depois de alguns minutos caminhando, já estamos falando de responsabilidade, de legitimidade, de conhecimento, de decisão, de autoridade. E talvez seja justamente isso que a inteligência artificial esteja fazendo conosco. Ela está nos obrigando a voltar a perguntas antigas. Quem é responsável por uma decisão? O que faz uma decisão ser legítima? O que significa fundamentar? Até onde podemos confiar na nossa própria racionalidade? E no fundo, talvez a pergunta mais importante seja: o que significa pensar? Porque durante muito tempo, nós não tivemos dúvida sobre isso. Pensar era uma atividade humana. Agora temos uma máquina com a qual podemos conversar enquanto pensamos. E isso muda alguma coisa. Eu não estou dizendo que a máquina pensa como nós. Nem estou dizendo que ela tenha consciência. Não é isso. Estou dizendo apenas que ela entrou no processo. Ela pode questionar uma ideia nossa, pode sugerir outra, pode apresentar uma objeção que não tínhamos considerado, pode encontrar uma informação que muda nossa compreensão de um problema, pode, enfim, participar daquele caminho que antes percorríamos sozinhos. E talvez seja por isso que eu não esteja muito interessado naquela pergunta tão repetida: a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Sinceramente, talvez essa seja uma pergunta pequena demais. Talvez a pergunta que deveríamos fazer seja outra. Enquanto a gente continua caminhando, pensa comigo: o que acontece com o julgamento humano quando parte do caminho que leva até uma decisão passa a ser percorrido em companhia de uma inteligência que não é humana? Essa, para mim, é uma pergunta muito mais interessante, porque aí a conversa deixa de ser sobre máquinas substituindo pessoas e passa a ser sobre uma coisa bem mais próxima da nossa realidade. Como nós vamos pensar, decidir e assumir responsabilidade
em um mundo em que já não pensamos completamente sozinhos. E talvez seja justamente aí que comece o verdadeiro julgamento na era da inteligência artificial.